Bom, gente, olá. Dando continuidade às nossas aulas, que vão ter dois propósitos. Um é a revisão para os alunos de terceiro ano e a outra dá continuidade aos assuntos que a gente estava trabalhando com os alunos do primeiro ano. No caso, esse conteúdo agora é Sociedades Agropastoris, né? Sobre o surgimento do Estado e das cidades. Só apresentando, meu nome é Ariane, eu sou professora do IFP Campus Cocal. Bom, a última aula e a previsão de continuidade do nosso conteúdo era exatamente falar do período de transição entre a pré-história e as primeiras cidades, né? Como é que dos grupos das comunidades neolíticas surgiu as primeiras cidades. Por que eu chamo de sociedades agropastoris? É que o princípio da conformação dessa sociedade, da construção dessa sociedade e o que proporciona o surgimento dessa sociedade vão ser as atividades de agricultura e domesticação dos animais, né? A criação de animais. São tanto o plantio quanto a criação de um rebanho vai garantir o sustento e a possibilidade de existir dessas comunidades e daí então o seu crescimento, né? Por isso que eu digo, sociedades agropastoris sobre o seu surgimento, sobre o surgimento do Estado e das cidades. Bom, então o que eu quero dizer é os começos. Essas comunidades, as primeiras cidades, elas vão surgir da vida nas comunidades neolíticas. Mais ou menos como é que eram essa vida nas sociedades neolíticas. Bom, a gente tem que começar pela ideia de revolução neolítica. O que foi a revolução neolítica? Bom, eu falei a vocês que a vida do homem pré-histórico não era nada fácil. Na sua fase anterior à Revolução Neolítica, né, no Paleolítico, os homens eram caçadores e coletores e tinham uma vida nômade. Imagina que eles caçavam, colhiam até esgotar todos os recursos naturais necessários à sua sobrevivência. E de acordo com isso ia ficando escasso, eles saíam em trânsito procurando uma área melhor para ficar. Geralmente, gente, eles pernoitavam em lugares próximos às águas, exatamente para garantir a sua sobrevivência, e também em regiões com abrigos, né? E aí a gente lembra das cavernas. Bom, essa revolução neolítica significou exatamente a mudança desse modo de vida. A revolução neolítica, ela é chamada de revolução, né? O conceito de revolução que é muito utilizado na história é a ideia de algo que muda radicalmente. É algo que vai mudar de forma estrutural. Se comportava de um modo, agora vão se comportar de um modo totalmente diferente. Vai significar profundas mudanças naquela sociedade. Então, a revolução ela vai mudar porque a partir do momento, pelo método de observação da natureza, que isso vai significar milhares e milhares de anos, eu não estou falando de uma transformação rápida, ela vai ser uma transformação muito lenta, que é da observação, à medida em que o homem, a partir da sua experiência de vida, né, sua experiência cotidiana, ele observa que ao ingerir algum alimento, algum fruto, dali tem uma sementinha que nasce outro fruto e que dá outros frutos, né? Então, essa observação, ela vai se sofisticar a tal ponto, a chegar no ponto o que é a agricultura que a gente conhece hoje. Até mesmo a domesticação, ela não vai ser somente dos animais, mas ela vai ser também das sementes, né, das plantas. Então, as plantas, elas vão ser cruzadas, as plantas, elas vão ser domesticadas, ao passo de servir de forma mais eficiente para os seres humanos, né? Então, a gente tem aí o início da agricultura
E ela, tanto da agricultura quanto do pastoril com a domesticação dos animais, vai significar a mudança, né, a transição de uma vida nômade para uma vida sedentária, né, uma vida fixa. É engraçado que quando eu trabalho isso no primeiro ano, a ideia de sedentário para os meus alunos, ela é uma ideia negativa, ela não é boa. Lembrando, meus amiguinhos, para o momento que a gente está vivendo, ser sedentário é maravilhoso. Mas é claro que a gente, com o passar dos anos, viramos sedentários demais, né? E hoje os médicos dizem, por favor, se exercitem, façam exercícios, não sejam sedentários. Mas de que sedentários a gente está falando aqui? É o mesmo nome, tem o mesmo significado, né? Mas eles têm significados diferentes nesse contexto histórico. No contexto histórico que eu estou falando, ser sedentário é não ter mais aquela vida de nômade, onde você se alimenta num lugar, quando se esgota você tem que procurar uma outra casa, você sequer tem casa, você se abriga. É tudo de forma temporária, é tudo de forma precária. Agora, como eu tenho o controle da minha alimentação minimamente prevista, né, pela Revolução Neolítica, pelo aprendizado de plantar e colher, eu não preciso me mudar. Eu posso ter uma casa. Eu vou me fixar num lugar onde eu possa ter uma colheita constante, que vai ser exatamente a agricultura feita às margens dos rios, né, dos córregos de água. É o que vocês conhecem, ou se não conhecem, seus pais devem conhecer os seus avós, o que a gente chama no interior de cultura de vazante, que é o quê? Eu não vou apenas plantar e colher no período chuvoso, mas se eu tenho a minha roça à beira d'água, né, à margem de alguma água, né, de algum córrego, de alguma área alagadiça, eu tenho a possibilidade de colher o ano inteiro, né, e de ter uma colheita maior, mais significativa durante todo o ano. Bom, então essa cultura de vazante, gente, ela não é, ela percorre uma herança cultural desse período, né, de estender o período de colheita para além do período chuvoso. Não é à toa que essas sociedades elas vão se fixar às margens dos grandes rios, né? Já já a gente vai falar sobre isso. Gente, à medida que a Revolução Neolítica ela proporciona esse sedentarismo, que é você fixar residência, morar na mesma região, no mesmo lugar, ela vai fixar a produção, ela vai possibilitar a produção de excedentes. O que é essa produção de excedentes? É exatamente, eu não vou ter mais apenas o que eu preciso para sobreviver, e nem o meu grupo, a minha tribo, a minha comunidade, né? Vai sobrar. Não, eu não tenho mais só o que eu preciso comer, agora eu tenho excedentes, me sobra. E o que fazer com isso? É exatamente isso que vai dar início a toda a estrutura das cidades e o surgimento de um estado. Bom, como eu havia falado a vocês, agora com esse slide a gente ilustra isso, né? Eu vou ter a transição aqui, ó, do homem das cavernas, dessa vida imprevisível, né? Imagina aí ele tentando fazer o fogo, né? Vive na caverna, ele pode caçar nesse dia e dá certo, mas na outra semana não dá certo e você passa dias sem comer. Então eu tenho uma expectativa de vida bem menor, né? A efemeridade da minha vida, a instabilidade da vida desse homem é imensa. E agora, quando eu vivo em comunidade, às margens do rio, eu tenho a possibilidade de fazer melhor todo o desenvolvimento do artesanato, que são os utensílios diários, né? Os utensílios que eu uso diariamente, a domesticação dos animais, a própria vestimenta, como já a fabricação, mesmo que rudimentar, de vestimentas feitas de pele. Mais à frente vai haver a invenção
de técnicas têxteis, né? E vejam aqui, ó, essa ilustração mostra exatamente essa possibilidade de vida cotidiana que teria tido essas comunidades, né, que vão se organizando. E aí as incertezas da vida agora, ela é minimamente controlada de forma comunitária, né? Eu não estou tão só agora, eu vou compartilhar responsabilidades e funções. Essa organização da vida comunitária, ela vai se expandir a chegar até o momento, até o formato do que são as cidades. Bom, eu disse a vocês que pelo aumento da produção de excedentes, vai necessitar agora de algumas estruturas. Que estruturas são essas? Instituições de controle. O aumento da população vai surgir uma necessidade no momento de uma organização social para esse controle, para o controle exatamente dos excedentes. Então, gente, o Estado, tal qual a gente conhece hoje, ele surge pela necessidade de organizar os excedentes, para exatamente ter o controle, o que fazer e para quem é os excedentes. Esse controle, essa necessidade do controle da vida social, vão surgir duas importantes instituições que elas são tão importantes que elas ainda hoje existem e ainda hoje exercem um poder sem limite sobre as populações. Sem essas duas instituições, praticamente não existe organização social no mundo hoje, né? Que vai ser o quê? O Estado e a religião. Então, o que eu faço? Eu vou conceder a um líder e sobre ele vai ter a lógica do Estado, que é o líder organizador, que eu vou conceder poder a ele. Em troca, eu vou querer benefícios. Nesse contexto, que benefícios são esses? No meu caso, eu, agricultor, eu, pastor, criador de animais, e dentro da minha comunidade, eu quero obras públicas, por exemplo, nesse período, nessas sociedades chamadas hidráulicas, né, ou agropastoris, a construção de diques que levem a água a um espaço mais longe do que o leito do rio permite. Essa vai ser uma função do Estado. E esse vai ser vai ser por isso que eu vou conceder poder a esse Estado sobre a minha vida. E o que o Estado vai fazer? Ele vai me cobrar impostos. E vai também instituir uma série de leis, né, de medidas que eu devo seguir para exatamente tornar essa relação entre o indivíduo e o Estado calma. E essas relações, gente, a proposição delas é exatamente de estabelecer uma boa relação. Só que sempre vai acontecer que o Estado ele vai se sobrepor, vai ser desigual, ele vai se colocar acima desse indivíduo, né? Ele vai conquistar tanto poder, tanto poder, tanto poder, que ele vai extrapolar o exercício desse poder. E na maioria das vezes, se esse Estado foi criado pela necessidade de proteger e ajudar esse indivíduo, esse Estado vai passar a ser opressor. E aí, diversos momentos da história, a gente vai ter exemplo de quando esse Estado, ele se propõe muito mais o opressor do indivíduo do que esse mantenedor da nossa vida comunitária. Por outro lado, também vai aparecer uma outra instituição bastante importante que se consolida, que é a religião doutrinária, né? O que é a religião? Eu não estou dizendo a vocês que é nesse momento que vai surgir a relação do homem com o sagrado. A relação do homem acreditar que existe um Deus. Não é aí. A gente tem pinturas rupestres que já dão conta dessa relação do homem com o sagrado já no período paleolítico, lá nas cavernas. Então, assim, essa relação do homem com o sagrado, ela remonta aí à própria existência do homem na Terra.
Nesse momento, o que eu estou dizendo é a religião enquanto doutrina, enquanto uma série de regras que devem ser obedecidas. Então, tal qual o Estado é uma instância que vai nos controlar a vida do homem em sociedade, a religião também vai controlar. Ela vai dizer a tua relação, como é que tu deve se comportar com os deuses, e para isso, se você se comportar de forma como diz essa religião, você vai ter benefícios, né? E aí esse homem, ele vai se vincular com os deuses e ele vai pagar impostos a esses deuses, né? Essas divindades, aos templos dedicados às divindades. Em troca, ele vai querer uma boa vida, ele vai querer uma boa colheita, ele vai querer a proteção, né? E aí a gente vamos ter uma variação muito grande do que é essa relação entre o indivíduo e a religião, né? Da reencarnação, a crença de que aquele Deus permite que naquele ano tu tenha ou não uma boa colheita, ou que tu vai ter uma série de benefícios, né? Mas lembrem, essa relação aqui, ela é sempre uma concessão de um poder sobre o outro, né? Eu concedo o poder da religião sobre mim, mas a minha perspectiva é sempre prática, é sempre pragmática. Eu quero algo em troca, eu quero uma proteção desses deuses. Bom, então essas duas formas de controle, elas vão se consolidar e elas vão permanecer em todas as estruturas de poder que teremos até então, né, de Estado, de poder que a gente vai ter em todas as formas de organização social. Então, se eu começo aqui no início das cidades, da transição entre as comunidades neolíticas, vai permanecer até os dias de hoje esse estabelecimento, né, essa concessão de poder ao Estado e à religião e, por outro lado, um poder desproporcional que eles consideram com a gente, né? Um poder desproporcional desse Estado ou dessa religião para com o povo. Bora lá. Essas relações de poder que eu falei, elas vão surgir agora nesse momento, vários agentes dentro dessa constituição dessa sociedade. Então, fiquem bem atentos para o que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma transição de forma simples para o aparecimento de vários agentes que vão tornar complexa as relações sociais. Mas isso, gente, ela não acontece de um dia para o outro. Vocês lembram, das comunidades neolíticas, até eu chegar à complexidade das cidades na Mesopotâmia, no Egito, na Índia e na China, vão ser milhares de anos para essas transições ocorrerem, né? Mas o que eu tenho aqui? Vão aparecer agentes necessários à organização dessa vida social, pelo contingente populacional que esses pequenos espaços vão agora comportar. Eu tenho aqui esse pequeno espaço que eu chamo as cidades, né? Eu tenho aqui os proprietários, aqueles que vão se nominar donos do excedente, que é a apropriação dos excedentes, né? Seria uma acumulação desses excedentes. Então, dentro das comunidades neolíticas vão surgir líderes, né? O pater, que ele vai instituir o líder dentro dessas comunidades. E dentro dessas comunidades vão ser agraciados com o maior número de excedentes aqueles parentes mais próximos desse pater. E aí a gente tem o início da hierarquia social. Quanto mais próximo do pater eu for, mais vai ser meu acúmulo de riquezas. E aí, gente, vai ser exatamente o compartilhamento dessas propriedades, né? A ideia de propriedade surgindo aí, as melhores terras vão ficar com aqueles mais próximos a esse pater, e as piores terras aos mais distantes, vai aí começar a construção das desigualdades sociais. Então, eu vou ter os mais ricos e eu vou ter os mais pobres, eu vou ter os sem terra, eu vou ter os com as terras inférteis. Então, assim, eu vou ter toda uma divisão dessas riquezas e uma divisão, uma divisão que ela vai beneficiar os parentes mais próximos, né? E vai uma divisão desigual, né?
Eu vou ter também, além desses proprietários, os comerciantes, são grupos sociais que vão se especializar na organização e na concentração das trocas, né? Eles que vão comandar e por isso eles vão ter um poder importantíssimo em suas mãos. Os juízes e legisladores, que eles vão elaborar e aplicar as leis. Isso, gente, vai um outro grupo social que vai ter muito poder dentro dessa sociedade que se organiza, porque quem julga e quem constrói as leis vão construir a partir do grupo social que eles pertencem. Então, essas leis, é claro, vão beneficiar aqueles que estão no topo daquela hierarquia que eu falei de vocês, os mais próximos do líder, do pater. E os juízes vão exatamente julgar aqueles com benefícios, né? Julgar e beneficiar aqueles que estão mais próximos a essa hierarquia, mais próximo do parentesco com o pater. Os burocratas e funcionários vão ser aqueles que vão organizar burocraticamente o que deve ser feito para se acessar ao Estado, e esses burocratas vão ser responsáveis por quê? Para facilitar o acesso aos benefícios do Estado àqueles que são na hierarquia social melhores e dificultar o acesso aos benefícios do Estado àqueles que estão mais longe. Ou seja, tem acesso aos benefícios do Estado os mais ricos e quem é pobre continuam excluído. Então vejamos, gente, todos esses agentes que vão surgir, vai surgir para beneficiar quem está no topo dessa hierarquia social. E um outro segmento que são os guerreiros, né? Os guerreiros, eles vão, na verdade, se transformar em poderosos exércitos que vão ter uma importância primordial para os estados e vão se consolidar ainda hoje como um importante mecanismo de defesa, né? Tanto internamente para defender esse estado das revoltas populares. Aqueles que não são beneficiados pelo Estado, eles vão se colocar contra esse Estado. Então, tem lá os guerreiros para defender com força física exatamente esse Estado. Ou mesmo a defesa contra inimigos externos, né? Nesse período vão ser várias as narrativas de outros povos que invadem cidades, que invadem outros territórios em busca de riquezas e conseguem tomá-los, né? Exemplo disso vai ser a Mesopotâmia, que vai ser invadida diversas e diversas vezes. Bom, como bons exemplos dessas sociedades que fazem essa transição de comunidades neolíticas a estados organizados com poder centralizados, a gente tem a Mesopotâmia, que ela não vai ter um poder centralizado, mas ela vai ter toda uma estrutura de Estado, né? Mesmo que o poder não seja centralizado nas mãos de um único líder. Eu vou ter também o Egito, eu vou ter na Índia e eu vou ter a China. Interessante, gente, que essas sociedades agropastoris, elas dependem da água para elas crescerem, né? Então, o que vai ter? Elas vão crescer às margens de grandes rios perenes, que eu vou ter aqui o rio Tigres e Eufrates, eu vou ter o rio Nilo, para o Egito, né? E eu vou ter o rio Indo na Índia e eu vou ter o rio Amarelo na China. Aqui eu tenho exemplos na América também, gente, na América do Sul, na América Latina, em Tônia, na América do Norte, também vão ter exemplos dessas sociedades que se estruturam, mas em outro momento a gente vai falar dessa parte do mundo, né, das Américas. Aqui a gente vai se concentrar aqui na Europa, na Ásia e na África, né, o Egito na África. Bom, então o que a gente tem? Elas vão se constituir estados organizados, cidades com uma arquitetura magnífica e que a gente não tinha ideia
da proporção, antes, né, o mundo não tinha ideia do que teria sido essas civilizações até as pesquisas arqueológicas, né, que deu conta de toda através dos estudos arqueológicos das ruínas, de anos e anos de pesquisa, descobriram a riqueza e a opulência que foram essas civilizações há milhares e milhares de anos, né? O que a gente tem aqui? Eu tenho a fotografia, eu trago a vocês uma representação, né, do que teria sido a cidade de Ur, considerada a primeira urbe da história, no caso, né, a primeira cidade da história na região da Mesopotâmia. Imagine só, gente, aqui, né, o exemplo de Zigurash, né, essa forma arquitetônica que lembra a pirâmide do Egito, mas ela tem essa característica de sobreposição, né? Algumas pesquisas falam que, na verdade, eles demoliam a antiga e construíam uma nova sobre a estrutura antiga. Então, por isso, essa ideia de sobreposição. E imaginem, vejam só, né? Imaginem que essa parte fortificada maior está dentro da estrutura do Estado, da liderança, né? E aqui ao redor o tamanho que seria dessa população, né? Veja os canais de água aqui, vejam toda a organização que já uma cidade nesses tempos tem. Gente, e com condições sanitárias que ainda hoje existem cidades no mundo que não possuem, né? Lembrar bem disso. Construção de diques e a organização sanitária. Até mesmo, eu disse que não ia falar, né? Aqui na América, a gente tem exemplo de cidades da antiguidade com uma estrutura sanitária que dá inveja demais a muitas cidades brasileiras. Aqui eu tenho a região do Crescente Fértil, que ela recebe esse nome pelo formato, né? E ela é uma região muito, muito cobiçada, que ela passa aqui pela Mesopotâmia e chega até o Egito, né? Esse Crescente Fértil, exatamente uma região que tem um solo muito fértil e banhados por rios perenes, que possibilitou a fixação de diversos povos e o seu crescimento, né? Eles não só conheciam essas terras, como queriam fixar-se nela exatamente pelo potencial que elas tinham para a agricultura, né? Por isso uma região muito conhecida, o Crescente Fértil, que foi extremamente cobiçada essa Mesopotâmia. Tem aqui as características desses povos que se fixaram aí na região da Mesopotâmia. Os povos que viveram na região mesopotâmica deram à humanidade inventos que são utilizados em todo o mundo, desde cálculos astronômicos, passando pela ideia de trancar as casas com chaves. Essas sociedades desenvolveram muitas outras coisas, como, por exemplo, a agricultura, né? E aí a gente já antecipou isso, que nascem dessas comunidades neolíticas com a agricultura, a construção de templos para exatamente adorar as divindades que possibilitam uma boa colheita, os sistemas de pesos e medidas, que vai significar exatamente vai significar e vai ajudar o crescimento do comércio, a divisão administrativa do reino em províncias. Eu disse a vocês que a Mesopotâmia ela não vai ter um governo centralizado, né? Como tem no Egito, por exemplo, o poder na mão do faraó, mas o poder é dividido pelas províncias, né? Então, cada província vai ter o seu líder. E o pagamento de impostos sob forma de parte da colheita. Então, o pagamento de imposto, na ausência aqui ainda de uma moeda, ele vai se dar com a troca de parte da colheita, né? A meia, né? Eu vou produzir, eu tenho uma produção e eu vou dar parte dessa produção como pagamento de imposto. E uma curiosidade também é que eles já dividiam o ano em 360 dias e
muito parecido. Vejam que a estrutura dessa sociedade, ela se aproxima muito das formas de vida que ainda hoje a gente se organiza, né? Dada a importância dessas sociedades. E eles já dividiam a semana em 7 dias. Bom, aqui para os povos, como eu disse a vocês, por ser uma região muito cobiçada, vários povos habitaram, né, dominaram e habitaram essa região. Eu tenho aqui os sumérios, que eles têm uma importância muito grande, já para não estender muita aula, gente, vocês vão poder ver mais devagar através do slide. Os sumérios, a grande importância dele, que a gente pode lembrar, uma característica importante, é o uso da escrita cuneiforme, né? E as zigurates, que já vão ser esses templos, os templos que eu expliquei na figura anterior, né? Com a sobreposição que lembra as pirâmides, mas que tem uma forma construtiva diferente. Eu vou ter os acádios, que eles vão tentar unificar, eles vão, no período de poder dele, eles vão unificar a região e incorporar os aspectos aqui da cultura suméria. Então, vai ser muito importante, quando eles vão incorporar, aqui a cultura suméria, ela não vai se perder, então ela vai ser preservada aqui pelos acádios, né, incorporadas. Isso vai ser muito bom para a diversidade cultural, à medida que um povo, ele traz a sua cultura, mas ele incorpora elementos da anterior. Aqui vamos ter os amoritas, que eles vão constituir o Código de Hammurabi, recebe esse nome por conta do seu líder Hammurabi. E esse Código de Hammurabi, ele vai ficar famoso porque por muito tempo ele vai ser conhecido como o princípio da justiça. Ele vai ser baseado em já alguns costumes, né, como um direito consuetudinário, né, um direito sobre os costumes, que é do olho por olho e dente por dente. É a crença, a ideia de que se eu cometer um crime, eu vou pagar na mesma proporção do meu crime. Por exemplo, se eu matei o filho de alguém, a minha punição é matar o meu filho, né? Então, esse princípio, o crime que eu cometi será cometido na mesma proporção comigo. Só, gente, que esse código, ele por muito tempo foi considerado o princípio da justiça, mas ele não é tão justo assim. Por quê? Lembro para vocês que já nesse momento a sociedade já obedece uma forte hierarquia social. Então, assim, ele não é olho por olho e dente por dente entre desiguais. É só entre iguais. Imagine, ele só funciona olho por olho e dente por dente quando é entre iguais. Mas quando é entre desiguais, ele não funciona essa justiça toda. Imagine se eu sou um servo e eu cometo crime contra o meu senhor, essa justiça não vai ser estabelecida dessa forma. E nem se o meu senhor cometer sobre o seu servo. Então, depende do teu status social para saber em que medida esse código vai ser colocado em vigor. Vocês podem até procurar pesquisar sobre o Código de Hammurabi e perceber, né, na sua inscrição, como ele não tem nada de justo, como ele prevê uma justiça também parcial, né? E assim, não é muito distante do que a gente vive hoje. A gente sabe que existe uma única lei, mas que essa lei pesa mais para aqueles de menor hierarquia social, né? Isso não nos é novidade e ainda não mudou. Portanto, a gente tem também os assírios, os assírios, eles ficam famosos principalmente pela crueldade do seu exército, né? Eles têm um exército muito forte, grandes conquistas, e eles ficam famosos pela violência, a crueldade com que eles tratam os seus vencidos, né? Os seus derrotados nas guerras. E por mais interessante que seja, os assírios, eles são muito lembrados pela sua violência, mas também tem um aspecto um tanto estranho aqui para como é que um povo tão violento também vai ser uma referência, porque eles vão ter uma biblioteca. E é bastante estranho, né? O povo lembrado
Eles vão ser lembrados por duas coisas completamente distantes, né? A violência e o conhecimento, né? Ao ter uma biblioteca. E teremos também os caldeus, que ele vai ter esse líder chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, gente, é um nome que marcou muito minha vida escolar. Eu lembro que eu fui fazer eu era criancinha, lógico, né? E fui fazer uma prova de história e eu tava com medo que a professora cobrasse que eu escrevesse esse nome, Nabucodonosor. Eu lembrava do nome Nabucodonosor, mas eu não sabia escrever. E aí eu escrevi o nome do Nabucodonosor na minha borracha, esperando que lá na prova ia me cobrar, né? A professora não cobrou o nome do rei dos caldeus. Só o que me trouxe foi uma dor de barriga tremenda, pelo fato de eu ficar com medo da professora pegar a minha cola, né? Não funcionou, só sofri com isso. Bom, Nabucodonosor, ele vai fazer grandes conquistas territoriais, vai ficar famoso também a sua época por conta dos grandes jardins suspensos da Babilônia e também, gente, esse é um momento interessante por conta do cativeiro da Babilônia. É um momento que eu tenho a história cruzando com a história bíblica. Então, é nesse momento que a gente consegue linkar a narrativa bíblica com os nossos estudos em história, né? Vocês podem procurar lá na Bíblia sobre o cativeiro da Babilônia, ver o que é dito lá na Bíblia sobre o cativeiro da Babilônia. É nesse momento que a gente já está bem pertinho da era cristã, né? Falta 539 anos, né? Estamos aqui, 539 anos antes de Cristo, a gente já está bem perto, né? Vocês lembram que para a história, esse período é minúsculo. Quanto mais antigo for, maior vai ser as extensões de tempo, né? Então, imagine que eu estou aqui, comecei falando dos sumérios há 4.000 anos antes de Cristo. E eu estou aqui com os caldeus há 539 antes de Cristo. Então, a gente tem um recorte temporal imenso, né? Todas essas transições de poder e mudanças cultural, elas vão se desenrolar durante anos e anos. Bom, para finalizar, a aula já ficou bem extensa, né? Eu só previa 30 minutos e já passam mais de 6 minutos. Eu só queria falar da importância que esses 2 pontos dessas sociedades, desse conteúdo, tem para nós. A primeira é de como essas estruturas sociais de Estado e religião, elas vão ser importantes a tal ponto ainda serem referência para nossas vidas hoje. E o segundo ponto é dada o tamanho da cobiça dessa região do Crescente Fértil. Imagine que atualmente essa região da Mesopotâmia ocupa os países do Iraque, da Turquia e da Síria. E se você for um aluninho atento, você sabe que esses países vivem por anos e anos e anos e continuam em constantes convulsões, né? Guerras, terrorismo, ataques, pobreza e riquezas cobiçadas pelas potências. Então, gente, essa região ainda não tem sossego. É uma batalha, é uma cobiça milenar. Portanto, vamos concluir aqui. Eu espero que vocês reforcem esse assunto procurando questões, lendo no livro. Fiquem em casa, não vão passear, nada de bater perna e até a próxima aula.